Pessoal, olha só. O intuito da nossa aula de hoje, ela vai ser justamente tratar, né, ali, na última aula que nós tivemos, aula de conteúdo, né, vocês, até mesmo o Thiago, né, tinha me questionado a questão dos exemplos, né, que para vocês ficavam mais claro, ter um exemplo prático, né, e realmente eu concordo, né, o exemplo que eu não sei por que motivo lá do ROI, lá eu não tinha colocado exemplo, né, por algum descuido meu eu acabei esquecendo, né, mas, né, nós vamos então agora fazer ali a análise completa, né, de uma empresa, nos indicadores financeiros, né, de acordo ali com a cronologia, né, ROA, ROI, né, e depois os índices de liquidez corrente, seca imediata em geral. E aí nós vamos estar usando o exemplo, né, nós vamos fazer um exemplo juntos agora, né, e da mesma forma que a gente fizer esse exemplo, isso vai ser, né, cobrado na atividade dessa semana. Lembrando que a partir dessa semana, as atividades já voltam a contar como presença, né, porque eu tinha dado aquele meio que subsídio, né, para aquela atividade por conta do trabalho, que demandava um pouco mais de tempo, né, então, por isso que eu não estava cobrindo atividade durante a semana. Mas agora, então, a gente já começa, já volta ao normal, então, na próxima semana, né, a data de entrega da atividade de hoje, né, que eu postei ela hoje, tá bem? Não tem segredo, a atividade é simples, né, é só acompanhar direitinho a aula, quem tiver dúvida depois a gente tira junto, né, para resolver, para não ficar, né, com nada ali pendente, né, para resolução. Então, nosso conteúdo de hoje está aparecendo para vocês aí a minha tela, Thiago? Foi? Tá sim. Foi, né? Lá. Então, turma, análise completa dos indicadores, né? No termo análise completa, vocês já estão estudando análise desde o princípio do período, é óbvio, né? A matéria trata de análise, são diversos tipos de análise, né? Quando a gente diz análise completa, é um conjunto de índices que vocês são os principais. Existem vários, né? Nós estudamos ali, pontuamos cada um dos índices que são necessários ali para uma boa análise de uma demonstração contábil. Porém, existem alguns índices que são eles as peças-chave, né, do xadrez ali. Como assim peça-chave? Por quê? Eles vão justamente te mostrar o que você precisa saber. Se uma empresa ela tem um grande número de passivos, você vai saber que ela vai estar com um grau de endividamento muito alto. Então, não é um índice que você precisa conferir, que você precisa checar para ter certeza, né? Agora, se uma entidade ela está lá com um total de ativo inferior ao passivo, então você já vai perceber, né, que algo não está funcionando. E como? Através desses principais indicadores que eu selecionei para a gente trabalhar na aula de hoje. E são eles lá, o ROA, tá? A ordem que eu coloquei ela aqui, essa é a ordem que vocês deverão seguir para efetuar as atividades. Lembrando, a prova vai ser o espelho das atividades que nós estamos tendo em sala de aula, tá? Então, o que acontece? Tudo aquilo que a gente vai fazer daqui até a prova, né? Vai cair algumas questões, uma ou duas questões sobre a Enron também, porque foi um tema que tomou muito tempo da gente, a gente precisa falar um pouco daquilo ali, né? Então, vai cair uma questãozinha da Enron, uma ou duas, máximo duas, mas o X da questão é seguir essa ordem desse slide, né? Por quê? Nas próximas aulas, a gente vai trazer exemplos isolados, né? De produção de ROA, de ROI, né? Que não deram certo, né? Ou seja, análises que foram feitas por algum parâmetro contábil e que não teve efeito prático algum, né? Tanto para quem estava administrando e com quem estava interessado. Então, o ROA, pessoal, ele é o retorno, né, sobre os seus ativos. O próprio nome diz, ó, que é um indicador extremamente importante na análise financeira das empresas. Ele mensura o quanto uma empresa obteve de lucro. Então, ou seja, só pelo fato de você ter a conta da DRE de resultado, lucro líquido aqui, né, você já consegue entender que é algo muito que mexe com o que? Com o que vem para você, com a parte que lhe é devida. Então, isso tem que ter um cuidado redobrado no momento em que você estiver fazendo uma análise e que você estiver utilizando esse indicador. Ele vai ser a peça-chave para o próximo indicador que a gente vai ver na próxima lâmina. Então, o ROA, pessoal, ele é o quê? O lucro líquido. Você olha lá na DRE, o lucro líquido final, quanto que deu lucro líquido, deu prejuízo. Então você já sabe que, né,
porque ele não vai ter um retorno ali bacana do ativo dele, né? Então, olha só, você pega o lucro líquido daquela conta da DRE e divide pelo ativo total. O ativo total é o quadrante do balanço patrimonial. Professor, mas pelo amor de Deus, o que tem a ver lucro líquido com ativo? Então, nós estamos estudando indicadores, né? Análise das demonstrações contábeis por indicadores. Então, você está pegando patamares e vetores de indicadores diferentes de uma coisa com a outra. Não significa que agora, é diferente da análise vertical e da análise horizontal, que você vai utilizar o que ali? Apenas contas do mesmo quadrante. Na DRE de um jeito, no balanço patrimonial de outro, na DMPL de outro. Agora não. Com os indicadores, você usa tanto contas da DRE, que são contas de resultado, quanto contas patrimoniais, que são contas do balanço patrimonial. E aí, olha só. Suponhamos que a soma total de ativos de uma indústria seja de 10 milhões e que essa empresa tem uma receita de 1 milhão e despesas de 500 mil, sobrando 500 mil de lucro líquido. Uma perguntinha antes de você dar início a essa resolução disso daí. Você sabe que eu sou meio... eu gosto de perguntar, né? Não, Na prova, você vai dar em forma de problema ou você vai dar em forma de DRE? Não, nós vamos dar em forma... Eu vou dar para vocês ali em forma de uma demonstração contábil, né? Só que aí o que acontece? Aqui, nesse probleminha aqui, né, digamos que seja um problema, mas é uma situação. Ele já está te dando os dados coletados. Olha, ó, ele está te dando 10 milhões, né? Que seria ali o quê? A soma total dos ativos. Então, para fazer o ROA, você precisa do total dos ativos, né? Como que você olha isso na demonstração? Você vai lá e pega o balanço patrimonial e vê o total do ativo. O total é o quê? O circulante e o não circulante, tá? Mas, assim, pode ser que talvez eu coloque também, assim, para simplificar para vocês também, mas antes da prova, a gente vai ter uma revisãozinha básica, no mesmo formato que a gente fez, né, no A1, nós vamos fazer uma atividadezinha que vai ter ali os exemplos, né, questões subjetivas parecidas com a da prova. Porque assim, eu acho interessante quando você vai cobrar um tipo de exercício, eu acho interessante focar em cima daquele tipo de padrão de exercício, mesmo que talvez você mude as informações, mas pelo menos foque na mesma linha de raciocínio, né? Porque assim, realmente, da forma que tá aí, tá bem simples. Sem eu entender, eu já bati o olho e dá para resolver. Mas agora, na demonstração mesmo, pode talvez gerar alguma confusão, né? Porque o que acontece, Thiago? Na vida real, você não vai ter esse problema. Na vida real, você vai ter o que ali? A demonstração, e quem vai cobrar isso de você vai querer que você olhe para uma DRE, para um balanço patrimonial e interprete aqueles dados. Então, assim, a gente não vai ter, sim, eu trouxe o exemplo em forma de problemática para simplificar, né? Mas nós vamos fazer juntos aqui, olhando para uma demonstração. Lá na atividade dessa semana, eu deixei o link, né, da demonstração contábil das Casas Bahia, para vocês fazerem essa análise que nós vamos fazer hoje aqui, porém com a Casas Bahia. E eu trouxe também um outro exemplo agora de um conjunto de demonstrações da Embratel, para a gente fazer junto, tá? Da mesma forma aqui, para encontrar os resultados juntos e aí, então, solucionar o problema. Mas não se preocupa não, porque a gente vai esmiuçar isso aí, despedaçar isso aí para ficar bem mastigadinho para vocês, tá? Não fica preocupado antes da hora não, Thiago. Não, tá tranquilo, porque eu falei, vai focar numa forma, depois acaba sendo de outro jeito, acaba gerando um pouquinho de confusão, né? Não. Isso é horrível, eu sei, né? Até mesmo porque já fui aluno, né? Sou aluno ainda, mas eu sei que isso é complicadíssimo. Às vezes você, professor, passa Y, cobra Z na prova, né? Já aconteceu isso comigo também. Mas fiquem tranquilos que eu não faço isso com vocês, não. De jeito nenhum. Deus me livre. Não pode. Mas vamos lá, então. Tiago, olha só. Aqui ele nos deu o total dos ativos, que seria 10 milhões. Ótimo, já bem mastigado. E colocou também uma receita. Receita é o quê? Tudo que ela vendeu. Professor, receita eu já descontei o CMV? Não descontei CMV. Receita é total. Se fosse receita líquida, é diferente. Agora, receita bruta ou só receita, tá tudo junto ainda, tá? E despesas de 500 mil, sobrando 500 mil de lucro líquido. Então, ou seja, ele já te deu mastigado. Se a fórmula do ROA é o quê? Lucro líquido dividido por total de ativo, né? Pelo total do ativo vezes 100%, então como que ficaria isso? A gente pegaria 500 mil dividido por 10 milhões vezes 100, daria 5%.
Simples, né? Não tem o que se questionar. Agora, e como a gente faria isso olhando para uma demonstração? Aí, Tiago, agora acho que vem a sua dúvida. Deixa eu abrir ela aqui. Ela já está aqui aberta aqui. Olha só, nesse caso aqui, nós temos o conjunto de demonstrações contábeis da Embratel. É a olha lá, EBP 2013. Por que ela está desatualizada, né? Porque a Embratel passou por algumas fusões, né? Eu peguei um modelo mais simplificado para ficar, assim, para a gente conseguir entender de uma forma melhor, né? Não tem problema a data, né, de ser de 2, 3 anos, 4 anos atrás, não tem problema. Só não pode ser de 10, né? Porque a nossa convergência, ela é muito recente, né? Então, a gente não pode, ela é de 2007, então, às vezes, pode ser que os dados estejam desatualizados, estejam no formato antigo. Então, a gente procura pegar no máximo 5 ou 6 anos anteriores, tá bem? Vamos lá. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, tá vendo aqui, Thiago? Isso aqui é o conjunto das demonstrações contábeis da Embratel. Aqui vai ter o balanço patrimonial, vai ter a DRE, a DMPL, a DFC, a DLPA, a DRA, vai ter todas as demonstrações contábeis, tudo num pacotinho só, tá? É um PDF de 150 páginas, né? Porque tem as notas explicativas, mas você vai olhar página por página? Não. Se você está procurando ROA, você vai em cima do que você quer. Você quer o quê? A DRE e o balanço patrimonial. É só o que você precisa, por enquanto. Então, você vai vir aqui, ó. Eu já sei, Thiago, aqui, ó. O meu ativo total é quanto, Thiago? 11 milhões, né? 80, é milhões mesmo, né? Acho que é milhões. 11 milhões, Isso. 2.874. Pronto. Esse daí seria, né, o seu primeiro ali, a sua primeira vertente que você estaria capturando da informação contábil. Você está Sim. querendo ver aqui o retorno direcionado sobre aqueles ativos. Então, você já teria esse dado aí, beleza. Agora, a gente vai procurar ali aonde está a DRE. Às vezes, né, aqui, ó, já está logo aqui, ó, tá vendo? A demonstração do resultado. Então, é uma sequência, tá? Algumas vão vir DRE primeiro, depois balanço patrimonial, ou DRA, depende muito do segmento. Por se tratar de telecomunicação, então ela veio logo, né, em seguida. E aí eu preciso do quê? Do lucro líquido. Aí que tá. Professor, em algumas demonstrações contábeis, essa aqui já é demonstração abrangente, em algumas DRS, o resultado é diferente, né? Por que é diferente? Olha só isso aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, na 3.11, eu não sei se vocês lembram, né? Vocês tiveram isso no primeiro período. Plano de contas, esses códigos aqui estão dentro do plano de contas da empresa que vocês estão estudando, tá? Então, às vezes vocês podem olhar para isso aqui e confundir com valores, mas isso aqui não é valores, isso é o código do plano de conta, tá? Por isso que ele vem aqui, ó, nomenclaturado aqui, ó. Isso confunde muito, ó. Tá vendo aqui, ó? É porque não tá dando para me riscar. Lucro, prejuízo do período. Essa é a conta que vocês vão Tem a olhar. caneta ali em cima, ó. Tem uma canetinha lá da caixinha de texto ali. Isso. Melhorou agora, sim? Essa conta aqui, ficou clareou para você ali? Não, pô, vou... Essa conta aqui, Thiago, o pessoal da sala, é a conta que você vai utilizar como lucro líquido. Ah, professor, mas tem lucro por ações? Não, é essa conta aqui. Observa que você vai ter tudo rateadinho depois. Você precisa, se você está trabalhando em unidade de valores ali, reais, você não pode pegar em percentual por ação ou pegar valor por ação. Não, tem que pegar o lucro geral. Qual que é o lucro ali do período? Geralmente vai vir lucro geral, lucro líquido final do período, lucro ou prejuízo do período. Isso não tem um padrão que a gente segue, né? Tem o padrão lá da Lei 6.404/76 que a gente segue, porém, as empresas elas têm o livre-arbítrio para nomear isso aqui, mas desde que o lucro apareça. Aqui não vai poder colocar aqui faturamento, não, tem que ser lucro ou prejuízo, desde que seja no período, de outro período. Então é isso que às vezes complica o nosso entendimento. Não é nem, Thiago, você olhar para a informação, né, e entender. Às vezes, as contas que são utilizadas, porque nós aprendemos de uma conta básica. E quando a gente vai para a prática, a gente se depara com isso daqui. Por isso que eu digo, análise de demonstração, ela é uma matéria muito prática. Você precisa muito pegar informações para você entender. Porque se você fica só naquela teoria, você não entende como que é na realidade. Igual, por exemplo, aqui, ó, no último exercício. Olha aqui, ele tem os resultados de 2012 e de 2011.
Bacana, essa demonstração contábil, ela já está dentro dos padrões da convergência. O que é convergência? É quando se unificou o padrão contábil, né, no termo geral. Então, ela já está mostrando os resultados dos 3 últimos anos anteriores. Isso é bacana, interessante. Você consegue ver ali, ó, a transformação, ou para melhor ou para pior, né? Aí você fica meio assustado. Como que em 2011 tinha um resultado de 391 milhões, depois quase 800 milhões e depois cai para 237. O que acontece? A telecomunicação sofreu um baque muito grande, né? Então, assim, justamente por conta da internet, né? Por conta do serviço ali, né? De banda larga que foi oferecido ali em grande escala. Então, tanto as empresas de telecomunicações quanto os provedores antigos de internet sofreram uma resistência muito grande. Porque hoje o quê? É muito simples. A Vivo vende internet, a Claro vende internet, o Grupo Lima vende internet, a TIM. Então, se difundiu muito. Então, isso foi sentido lá no final do exercício. Tanto é que eu não encontrei da Embratel as informações de 2015, nem 16, nem 17. Não sei o que pode ter acontecido. Não tem nenhuma informação que eu tenha visto, né, com os meus olhos, eu não vi. Mas trouxe essa aqui porque eu achei interessante justamente por ela estar numa ordem mais simplificada. Então, nessa teoria aqui, você teria o total do ativo lá em cima do balanço patrimonial, mais o lucro que está ali na conta ou prejuízo do período, e você dividiria, multiplica por 100, e você vai encontrar o percentual do ROA. Esse percentual que você encontra, Thiago, ele vai ser justamente o quanto que a empresa evoluiu, o quanto que a empresa cresceu ou deixou de crescer, né? Se você vai fazer o ROA de uma empresa que está dando prejuízo, que aqui tiver entre parênteses, se aqui tiver entre parênteses, é porque não precisa nem de você calcular. A não ser que você queira ver o percentual de negatividade que aquela empresa possui naquele período. Mas, geralmente, ninguém pede um ROA de uma empresa que está negativa. Eu nunca vi essa situação. Mas, né, a título de curiosidade, pode sim, né, fazer, não tem problema nenhum. Mas se está lá negativo, gente, pelo amor de Deus, que retorno que você vai ter? Não vai ter retorno, né? Se o principal resultado do período ali, ó, 31/12, não tem como você recuperar. Então você já pode partir para os próximos indicadores, né? Que seria ali o ROI, né? Aí depois você vai olhar o índice de liquidez, liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez geral, que são índices que vão tratar a realidade no conceito geral da entidade. Então, assim, não tem disserção disso daqui. Tem alguma dúvida, Thiago? Alguém da sala? Eu acho que eu ouvi alguém mandando alguma mensagem ali. Eu ia perguntar o seguinte, então se eu chegar numa questão que está pedindo ROA e tiver negativo o lucro, então eu não preciso responder, eu preciso gesticular alguma informação nela? Você pode fazer o seguinte, não vai acontecer, mas você pode, isso acontece muito em concurso, tá? Você é aluno de ADM ou de contabilidade, Thiago? É ADM você, né? Eu não sei se é a sua intenção de prestar concurso, alguma coisa do tipo, mas isso acontece bastante. No exame de suficiência do ano de 2018/2, acho que foi, caiu uma questão parecida, não assim, não estava negativo, mas ele te induzia a entender que o resultado seria negativo. E a resposta, né, que estava lá, seria, não teria resposta, não tinha nenhuma resposta ali que poderia bater com aquela ali. E essa questão foi até anulada, porque a banca, ela falava que tinha uma resposta negativa, mas não tem, não tem. O CPC, que é ali a tradução das IFRS, eles não têm nenhuma cláusula que defende que você tem que justificar esse ROA negativo ali, tá? Mas, assim, a título de explicação, se você quiser realmente abordar, for uma pergunta objetiva ali, objetiva não, discursiva, você pode colocar que realmente não há interesse de você calcular o ROA justamente por conta do resultado estar em prejuízo. Você já vai ver que tem prejuízo ali, a não ser que te pergunte qual o percentual de prejuízo que ela está tendo naquele período. Aí é diferente, né? Se deixar entender alguma coisa do tipo assim que você quer para você explicar o quão difícil foi aquele período, né? Se tiver alguma coisa que te induza a entender o erro, aí sim você faz, né? Mas por via das dúvidas, né? Para assim, não deixar nada em branco, você pode justificar que realmente ali naquele período teve um prejuízo, então, consequentemente, o ROA vai ter influência negativa. Não vai ser positivo, porque você vai encontrar um resultado, Thiago, não negativo, mas você vai ter que fazer uma conversão. O resultado que você encontrar, você precisa multiplicar ele por -1,
para você ter o resultado negativo da operação. Mas isso não é o tipo de questão comum que a gente cobra em prova, justamente porque a gente usa as demonstrações contábeis de empresas de grande porte, empresas que geralmente estão dando lucro, para você entender ali, não sei se é o caso de vocês, se você, né, tem costume de ser curioso com a bolsa, né, de estar lá investindo, acreditando em ações, isso aí é um tipo de análise que você faz antes de investir, né? É o tipo de análise que você checa na demonstração contábil antes de você investir, para você ter certeza que o retorno sobre o ativo daquela empresa é garantido pelo menos no último período, ou no último trimestre. Beleza? Show. Show? Tinha alguém perguntando lá, Thiago? Não, né? Eu cortei a hora que você respondeu? Não. Tem boa noite Não, mesmo. né? Beleza. Então, nós falamos do ROA, né, que seria ali na escala evolutiva, né, que a gente faz ali para análise, né, de uma empresa, tanto para nós investirmos ou como contadores, como administradores daquela empresa, lembrando que eu gosto de falar muito na questão de investimentos, porque muitas pessoas investem, são curiosas. Eu conheço pessoas que já perderam dinheiro e mais dinheiro por não fazer esse simples cálculo aqui. Quando eu falo dinheiro, não é milhões, né, lógico, né, mas 1.000, 2.000, pegou dinheiro de rescisão, investiu, perdeu, porque não se atentou pelo simples fato de olhar, de fazer uma análise básica, não tem segredo, né? Você tem a problemática, o Thiago questionou ali, né? Seria ali que era bacana, que era simples, e tem a demonstração. Então, antes de você fizer um procedimento desse, analisa primeiro, senta com calma, né? Faz esse passo a passo que a gente está fazendo junto aqui agora, para você ter certeza que tem segurança. Até porque dependendo do tipo de investimento que você faz, nunca é 100% seguro. Você corre uma parcela de risco. Eu estava lendo sobre um artigo sobre isso essa semana e estava dizendo justamente sobre esse ponto. Todo investimento de alta rentabilidade, você vai ter 50% de probabilidade de você ter um bom retorno, como você vai ter 50% de probabilidade de você ter um prejuízo. Então, é aquela questão, você tem que ter certeza que os seus indicadores estão balanceados, né? E acreditar que vai dar tudo certo e saber operar no momento correto ali as transações. O ROI, né, é retorno sobre o investimento. Nós falamos que retorno sobre o ativo e agora retorno sobre o investimento. Tudo que é investimento é dinheiro que você tira do seu bolso, da poupança, da sua rescisão e coloca em algo, acredita em algo. E aí você tem que entender qual que é o retorno, o que você ganha sobre algo que você já investiu, né? E aí nós temos a pequena definição aqui, ó. Esses termos, o ROA, o ROI, o ROI, eles são oriundos do inglês. Então, às vezes, por isso que às vezes o termo em português não bate com a sigla, né? Mas por esse motivo. Olha que bacana aqui, ó. Retorno do investimento, né? Você tem ali o retorno do investimento, menos o custo do investimento. Que custo? Seria o CMV? Não o CMV, né? Você, por exemplo, se você aplicou 200 mil, né? E você teve um retorno ali de 100 mil sobre aquele 200, então você tem um montante de 300, correto? Só que aí o custo desse investimento foi 200, tá? Então, ou seja, o retorno é o que você teve sobre aquilo ali. Óbvio, né? O próprio nome já diz. Ah, professor, eu posso, né, utilizar dessa informação na DRE? Pode. Melhor impossível. Você pode encontrar sim na DRE. E se eu não encontrar, não tiver nada, então a gente não faz, tá? Se não tiver nada especificando, isso pode ser uma pegadinha, pode deixar muita gente preocupada, mas eu estou avisando logo, tá? Que se não tiver nada informando lá, né, do RI dela, você não tem necessidade de você estar efetuando. Mas é óbvio que vai ter, tá? A gente vai ver agora. Olha aqui no exemplo. Peguei um exemplo. Opa, acho que cortou um pouquinho aqui. Acho que vai dar para. Cortou só um pouquinho o termo aqui embaixo. Olha só. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu achei. Peguei a problemática para a gente tentar resolver junto e vamos olhar depois na DRE. Na prática, imagine, por exemplo, que você tem uma loja virtual de moda que investiu R$ 1.000 em uma campanha de links patrocinados para promover o lançamento de uma nova coleção. Então, ou seja, você investiu, pegou lá o dinheiro que estava guardado e investiu na nova coleção. R$ 1.000, tá lá, beleza. É um custo de investimento, né? A produção de cada item custou, em média, R$ 100.
E o valor médio de venda, 350. Ele já te deu todos os dados que você precisa para montar a equação. Através da campanha, a loja vendeu 15 peças dos produtos anunciados. O ROI dessa campanha seria calculado da seguinte forma. Custos. 15 peças a R$100, 1.500. Por quê? Você produziu 15. O custo de cada dela, em média, seria 100. Então, esse é o primeiro custo que você separa, tá? Essas questões de ROI, geralmente, elas vão vir com a problemática, tá? Nem todos você vai olhar direto das informações contábeis, até porque você tem que ter números especificando da venda, quanto que faturou, e isso você não encontra na DRL. Então, lá na hora da prova, vai ter uma questão lá, assim, com a problemática, tá, Thiago? Estou avisando para vocês terem já, não ficarem preocupados com isso. Vai ter uma problemáticazinha falando quanto que vendeu, quanto que faturou, talvez não seja de venda, seja de indústria, que pode também, não tem problema, mas vai ter uma questão assim já para ajudar na hora de vocês montarem o ROI, né? Por quê? Esse tipo de indicador você às vezes não encontra lá na DRE, ou até mesmo você encontra, mas tem sua análise muito minuciosa. Então, não vai ser ali a intenção da nossa atividade daquele dia, tá? Então, você tem ali, ó, 15 peças por 100, que daria 1.500. Mais 1.000 de links. Esses links, ele tá rateado por peça? Não quero nem saber. Ele só falou que era R$1.000 no total, tá? É aquilo ali, ó. Então, eu já tenho um custo total aqui de 2.500, né? Ó, isso aqui seria o custo total do meu investimento ali. E, ó, aplicando na fórmula do ROI, retorno do investimento menos o custo do investimento dividido pelo custo do investimento. Aí você fica assim, mas espera aí, esse retorno, ele vai estar somado com o valor do custo? Lógico, porque você não vai resgatar apenas o lucro que você teve sobre o investimento. Você também resgata o custo que você investiu lá. Você não pagou 2.500 para você aplicar, né? Para colocar lá dentro, para começar a girar, para que a empresa funcionasse, né? Para que as coisas, para que a loja vendesse, faturasse bastante. Então, se você pegou 2.500 do seu bolso, ele vai ter que voltar junto com o lucro. E é aqui que ele vem, ó. Nesse aqui, ó, no retorno, porque o retorno tem 2.500, que seria o custo, e mais o quê? Você não vendeu por 350? Então você calcula lá, 15 peças vendidas a 350, 5.250. Tá tudo aqui. Porque dentro desse valor aqui que você está vendendo, você já vai estar calculando o custo da venda, tá? Ele já vai estar juntinho ali dos 350. Então, não tem necessidade de você saber o quanto que era da operação e quanto que era do investimento. Você só pega o valor total da venda ali, multiplica pela quantidade de peças, né? Mas isso aqui é um exemplo bem minucioso, tá? Quando eu vou pedir para vocês calcularem o ROI, eu já vou dar os dados já espelhados para vocês. Vocês vão ter que ficar procurando lá aleatoriamente, não. Na atividade dessa semana, já está justamente isso, né? Se não tiver nada, nenhuma problemática falando da quantidade de produção e bababá, então vocês não precisam procurar, tá? Então a gente já está simulando, né, para vocês não ficarem tão indecisos, tão preocupados no dia da prova, né? Não tem motivo para vocês ficarem assim. Então, vocês pegam 5.250 menos o quê? O custo do investimento. Se o custo foi 2.500, óbvio, 2.500. Dividido por 2.500, porque lá na fórmula eu digo que eu vou dividir tudo ali por 2.500. Vai dar o quê? 1,1. Professor, o que significa esse 1,1? Como você está trabalhando em percentual, em porcentagem, né? Você multiplica isso por 100 para você encontrar o quê? 110%. Então, aqui cortou um pouquinho, mas olha só. A loja de moda teve um lucro dessa campanha, pois para cada real que ela investiu 2.500, lembra? Para cada real investido, a campanha trouxe um lucro de 1,10 por item. Então, é nessa sistemática que você vai calcular o ROI. Professor, quando eu calculo o ROI, eu vou calcular sempre? Não. Você vai calcular o ROI quando você quiser entender individualmente como que vai funcionar a sistemática da venda de produtos, da produção, da industrialização, da prestação de alguma coisa, tá? De algum serviço, individualmente. Nesse caso aqui, eu queria ver qual era o meu retorno sobre o meu investimento na venda de produtos lá na minha loja virtual. Então, eu precisei. Então, por isso que eu falo. Vou frisar de novo. Vocês só vão fazer o ROI
quando tiver uma problemática dessa daqui. E se eu quiser olhar na demonstração contábil? Eu vou precisar ter os detalhes informando lá na demonstração, ou nas notas explicativas, ou de algum jeito. Mas eu vou precisar ter isso. E se não tiver, professor? Não calcula, tá? Porque você não está munido de informação. Você não vai criar alguma coisa. No caso da Embratel, você não tem essa informação. Eles não vão dar quantidade de linhas habilitadas, até tem, né? Só que nós não temos acesso. Até porque seria uma grande fonte de informações deles, por mais que seja uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, mas eles não divulgam essas informações, porque concorda comigo que seria em caráter muito específico da empresa? Igual vamos jogar agora aí a peteca para o Thiago. Thiago, lá no Grupo Lima, tudo bem que vocês não são sociedade anônima ainda, mas vocês divulgam essa informação de quantas linhas habilitadas, né? Qual é o custo para habilitar as linhas? Eu falo linha, mas eu não sei se é esse o termo que vocês utilizam, né? Lá por internet, vocês não divulgam essa informação, ou divulgam? Não, divulga não. Então, até porque só quem vai ter acesso a isso seria você, que seria o administrador, para a sua análise, para o seu retorno, para você ter essa ciência do retorno de investimento, tá? Então, por exemplo... Eu até achei um pouquinho de coincidência quando você botou esse exemplo aí, porque a gente está fazendo um trabalho para apresentar quarta-feira para o Luciano, né? É fazer um plano de negócios. E eu acabei utilizando esse tipo de demonstração que você estava aí no minha demonstração, né? Meu planejamento. Por isso que eu estou achando bem familiar isso daí. Sério? Mas você está utilizando os indicadores ou demonstração da... Rentabilidade, lucratividade, retorno de investimento, tudo em cima da tabela eu botei. Usa mesmo, que o Luciano vai adorar, ele adora esse tipo de informação. Ele até falou mais... Isso é muito bacana. Isso daqui, gente, pode parecer um pouquinho, só um pouquinho assim, ó, complicado. Mas não é. Isso daqui acende uma lamparina na mente de vocês o dia que vocês estiverem num cargo de posição de liderança. Talvez hoje, né, dependendo da função, vocês não utilizam isso, óbvio. Mas agora imagine se um dia vocês estiverem sentados junto lá do corpo, né, do colegiado, da diretoria, da governança, formando os executivos, e aí você não saber, né, o que é um retorno sobre investimento. Porque é muito simples você encontrar 1.1. Eu tinha um professor, e quando eu tive essa disciplina, se nós colocássemos na prova 1,1, ele cortava a nota pela metade. Por quê? O que ele pensava? Ele explicava isso pra gente, que ele ia entender que você sabia fazer o cálculo. Porque a fórmula é muito simples. Você saberia botar a fórmula em prática, mas você não interpretaria o resultado. Por isso que eu gosto de colocar assim, bem detalhadamente, porque você tem ali 1.1 vezes 100. Por quê? Você está trabalhando em porcentagem. Então, você tem que encontrar um percentual ali, o quê? De quanto que você está ganhando por real investido. É só lembrar, o retorno do ativo é o quê? É as aplicações do seu ativo. Balanço patrimonial, bonitinho. O quanto que você está tendo de retorno sobre o dinheiro que você está lá no seu ativo. Carro, imobilizado, caixa, disponibilidade. É aquilo ali. No retorno do investimento, é algo específico. Você investe, mas é algo específico. Aqui foi o quê? Foi numa nova coleção, foi na propaganda, né? O ativo é o conjunto total. Por isso que ele pega lá o conjunto total do ativo. Então, é nesse sentido que a gente faz esse ROI. Coloca lá, Thiago. Fala do ROI. O plano de negócio é muito bacana. Você vai simular, né, a abertura de uma empresa. Isso é ótimo, né? É um trabalho muito bacana, vocês utilizam muito, principalmente os administradores e os contadores também, porque um bom contador sabe exatamente montar um bom plano de negócios para orientar os seus clientes, né? Ele tem que saber ele montar um plano de negócio de uma forma mais simplificada, né? De maneira ali que o cliente absorva, né? Então, assim, tem que ser mais bem feitinho, e se tiver essas informações, é lógico que no plano de negócio, já, se for um negócio que você está prospectando, você não vai ter esses dados certinhos, né? Porque você vai estar mensurando. Dados supérfluos, né? Você vai estar mensurando algo. Mas aí já dá um norte para você traçar uma meta. Ah, não, lá no meu plano de negócios, eu planejei que o meu ROI no primeiro ano seria X valor. Né? Eu quero ter esse retorno sobre aquele investimento. E aí você vai o quê? Trabalhar em cima daquela meta para alcançar aquele objetivo.
para você não se frustrar no meio do caminho. Por isso que cerca ali de 25% das empresas que nascem no Brasil hoje, elas não suportam 5 anos de atividade. Né? Isso é um dado muito triste, né? O Sebrae nem gosta de divulgar, mas porque não tem planejamento, não tem estrutura, né? As pessoas confundem receita com lucro. Gente, receita não é lucro. Vocês estão careca de saber que receita não é lucro. Receita, até chegar no lucro, meu Senhor da glória, passa por muita coisa, né? E ainda tem depois a divisão dos sócios. Então, o grande problema, Thiago, é que as pessoas, os empresários, eles não fazem essa disseção da receita, né, a receita total ali do faturamento, para justamente o lucro, né? E aí, dando sequência, nós temos agora ali o último dessa escala de ROI, ROI, ROA, né? Que é o ROI. Agora, muda, tá? Vocês falaram de nós falamos de resultado, falamos do ativo, né? ROA lá, lembra de ativo, né? O ROI. A gente vai estar falando do patrimônio líquido. Agora, Thiago, agora sim. Agora você pode voltar a conferir lá na DRE, lá no balanço patrimonial. O ROI, né, que você precisa de uma problemática ou precisa de uma informação complementar, tá? E é isso, você só tem acesso se os empresários realmente quiserem que você tenha acesso a isso. Olha só. Possivelmente, o principal indicador de rentabilidade utilizado por analistas de mercados, né? Por quê? É aquele que dá aquela janelinha, né? Você olha por fora e já analisa se é confiável ou não é confiável. É o Return on Equity, né? Meu inglês é ótimo, né? É o ROI, né? É o termo em inglês, visa medir a taxa de retorno promovida pelo investimento de captação direta dos acionistas. Vamos traduzir isso? Esse retorno de captação direta dos acionistas é o capital, né? É o capital social dele, o patrimônio PL dele que ele colocou lá na empresa, né? Então ele visa mensurar, taxar, quantificar esse valor. É isso que ele visa procurar trazer valores em reais para a empresa, tá? Então, ou seja, será que aquilo está tendo uma boa rentabilidade? Olha lá, ó. O lucro líquido. Aonde a gente olha o lucro líquido, Thiago? Na demonstração contábil, você lembra? Você fala na demonstração de resultado lá em lucro e prejuízo? Isso. Qual das demonstrações contábeis você encontra essa conta aqui? Balanço patrimonial ou DRE? DRE. DRE. Então, aqui você já tem que olhar de novo lá na demonstração contábil. Lucro líquido, DRE, dividido pelo PL. E o PL? Vamos olhar lá, que a gente não olhou essa conta ainda. O PL, você vai encontrar onde? Dentro do balanço patrimonial, óbvio, né? Tá lá nos passivos, olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele aqui. É muita conta, né? Aí acaba a gente, olha aqui, ó. Aí você vai ter aqui, ó, um patrimônio líquido na conta 2.03, o PL. Olha aqui o PL deles, ó, 11.052.927. Isso é o PL. Você vai, né, no ROI, você vai calcular a taxa, vai medir qual que é o retorno sobre esse PL, sobre esse capital, esse patrimônio líquido investido naquela empresa. Quanto que isso volta para os acionistas, ou até mesmo para o sócio, para o dono, né? Às vezes é uma empresa individual. Pode fazer, professor? Pode, deve. Você precisa conhecer o terreno do qual você está plantado. Se você não conhece o terreno do qual você está plantado, você nunca vai saber a hora de você parar ou a hora de você prosseguir com os investimentos. E isso precisa ficar muito claro, né? Para todo empresário, para todos os acionistas. Se ele não sabe quanto que ele está tendo nesse investimento dele, então ele tá na água. Nessa situação aqui, professor, mas o PL não é da empresa? Sim. Mas sabe qual é a dívida que a empresa nunca pode... a empresa possui uma dívida, fugiu o termo agora, a empresa possui uma dívida com uma pessoa que essa pessoa nunca pode cobrar da empresa. Qual dívida? Essa daqui, ó.
Porque vocês concordam comigo que esse valor aqui veio do bolso de alguém? Ou de algumas pessoas, acionistas e coisa e tal? Óbvio, né? Você tirou de vender um terreno, você recebeu uma rescisão, você recebeu uma indenização e abriu aquela empresa. Então, esse dinheiro que você colocou lá na empresa, essa obrigação que você teve com a empresa nunca pode pagar. Até porque isso vai contra o princípio da continuidade. Se a empresa devolve tudo isso para o acionista de imediato, ela quebra. Então, isso daí vai contra o princípio. Então, essa dívida, o dia que ela for cobrada, a empresa fecha. Aí ela para de funcionar e pronto, acabou. Né? Porque o retorno, você vai ter o quê? Retorno sobre aquele valor. Né? Na medida dos anos, com o passar dos anos, você vai ter esse valor ali até muito mais. Porém, você tem que respeitar os intervalos de período, uma vez por ano. Observa que a cada ano eles fazem a divisão. É que acho que não tem, né? Eles botaram ali, uma parte na reserva de capital, uma parte no capital social realizado, reserva de capital, reservas de ágio, que é a expectativa por ação, isso cai muito no exame de suficiência, normas brasileiras de contabilidade. Nas reservas de lucro, observa que eles colocaram um pouquinho aqui na reserva de lucro, nas perdas, tudo isso eles colocam, e aí o que sobra é dividido para os acionistas. Não, acho que não tem aqui. Nessa não tem dividendos. Não tem, já entrou no resultado. Não está aqui o dividendos, mas geralmente ele aparece aqui como dividendos para acionistas. Ele tem que aparecer. E aí, o que acontece? Provavelmente eles reverteram todo o resultado na empresa mesmo, nas reservas, né? Ficou tudo dentro da empresa mesmo. E aí, o que acontece? Esse ROI, vamos voltar lá para o nosso slide, né? Esse ROI pega lá o lucro líquido da DRE, divide pelo PL vezes 100. E aí, olha só, olha o exemplo que bacana. Eu trouxe a Magazine Luiza, né? Que ela é ela tem Professor? Oi, pode falar. O Alessandro perguntou no chat. Espera lá, deixa eu falar. Vamos lá, Alessandro. Alessandro. Ô, Alessandro, você tá aí hoje, Alessandro? Cadê? Para lá. Entendo que todos os três indicadores citados nessa aula é de extrema importância e uma análise, mas das três, qual seria o principal e por quê? Olha só, Alessandro, não existe o principal. Todos são principais. Depende do ponto de vista que você está fazendo uma análise. É uma análise de mercado? É uma análise interna? Vamos dar um exemplo. No caso do Thiago, ele é um administrador de patente. Então, ele precisa analisar em específico a empresa dele, quanto que está dando retorno sobre investimento. Ele vai ter acesso às informações para praticar um ROI. Agora, se você é um analista de mercado, no seu caso, que gosta de especular bolsas, né, de prever crescimentos, você vai analisar o quê? Um ROA, um ROI. Por quê? Vão te dar uma amplitude maior. Por que você não consegue fazer um ROI de imediato para essas empresas? Porque você já tem que ter investido algo. Como que você vai ter esse valor, né, captado se você ainda não investiu? Então, por isso que ainda, quando você está apenas observando, né, cativando, aculturando uma ação de uma empresa, ou até mesmo uma carteira, né, você precisa, antes de mais nada, analisar o quanto que você tem ali para investir, e aí sim ver ter a quantidade de retorno. Agora, uma coisa diferente de retorno de investimento é a previsão, né? Você pode fazer isso que os meninos, o Thiago, não sei se vocês também são do mesmo grupo, que vocês estão fazendo lá para o trabalho do Luciano. Fazer uma mensuração, vocês estão prevendo. Mas quer dizer que aquele valor vocês vão receber? Não. Vocês vão passar ali para uma análise do tempo para ver se realmente vai receber aquele valor. Mas não teria uma principal, tá, Alessandro? Todas são de extrema importância. Entretanto, você só vai ver o grau de importância dela no dia que você estiver lá na prática, quando você estiver realmente trabalhando, que você perceber que você está com a janelinha aberta lá do seu home break, ou pesquisando qual ação que você quer melhor. Então, por isso que depende muito da vertente que você analisa, mas todas são importantíssimas, tá? Por nada. Vamos voltar lá para nossa... Olha que bacana isso aqui. Isso aqui é uma lógica, todo mundo só se fala. Quando olha de ação, acho que o Alessandro é um desses. Lembra da Magazine Luiza, né? Porque a Magazine Luiza, ela bateu a marca ali dos 97% de crescimento, né? Lá no segundo trimestre
ali no finalzinho do primeiro trimestre, comecinho do segundo, de crescimento. O que isso significa olhando para o ROI? Que quem tinha um valor investido R$ 1.000 teve uma valorização de 97,31% dentro daquele período. Esse gráfico aqui é um gráfico esboçado e mostra o crescimento, né, ao decorrer do tempo ali, do período, o declínio, porque a gente sabe, né, que não fica sempre lá em cima, uma hora acontece a baixa das ações, né, fica muito barato, então você não. É o momento de você comprar, se tiver dentro das expectativas que você está projetando, voltando, lembrar, depende da situação. Turma, não tem uma receita para você investir no mercado financeiro, tá? O que você pode fazer para investir no mercado financeiro é estudar muito. Indicadores, então, você não precisa nem ter a demonstração, você tem que olhar para esse gráfico e entender de grafologia para conseguir ter um bom resultado, tá? Cada detalhe desse daqui, Alessandro, ó, é interessante a gente citar, dentro da grafologia de investimentos, possui um significado. Então, você interpreta esse movimento aqui, ó, ele tem um significado dentro. Eu não sei, né, porque eu não sou um estudioso dessa área ali do investimento. Mas eu sei que tem, porque eu já presenciei uma palestra onde eles falavam justamente dessas curvas aqui, ó. Quando a empresa ela vem de um histórico muito grande de crescimento e tem uma queda repentina, algo externo está influenciando o mecanismo interno da empresa. Por exemplo, ninguém sabia que a Odebrecht, a BRF, lá, um dia antes de ter o escândalo do mensalão lá, de descobrir tudo, né, vir tudo à tona, ninguém sabia. Então, as operações na Bolsa de Valores continuaram normalmente, todo mundo comprando e vendendo. Quem comprou as ações um dia antes teve um prejuízo. Porém, quem estava numa corretora, né, uma empresa ali que realmente assegurava e tinha o stop dela lá, né, para até tal valor. O que é stop? Eu acho que você, né, o Alessandro, o Thiago, que, né, são simpatizantes ali com a causa do investimento, devem saber o que é como se você programasse um valor para perda, né, uma coisa assim do tipo. E aí eles ficaram segurados justamente pela corretora para não ter aquela perda. Porém, professor, mas então não adianta fazer análise. Então, lembra que no início a gente comentou que essas análises são muito voláteis, né? Você consegue prever ali por 1 hora, por 5 minutos, por 15 minutos, depende do aspecto do qual você está inserido. Por isso que não tem um termo mais importante, não tem um termo mais, o que mais é utilizado, depende do que você procura, né? Olha só, nos últimos 12 meses, a empresa apresentou uma valorização de 97,31. Assim que investiu R$ 100 em abril de 2019, olha aqui, ó, a gente está um pouquinho aqui atrás, né? Ó, mais ou menos aqui assim. Assim que investiu R$ 100 em abril de 2019, observou um retorno sobre o patrimônio líquido equivalente a R$ 197. Lembra que quando você trata de retorno, Alessandro, você traz o que você investiu, né, o seu custo, tá? Vamos usar essa palavrinha só para ficar mais fixado. Você traz o que você pagou para começar e mais o retorno. Quase 100%. Professor, eu consigo atingir bater essa meta de hoje? Consegue. Não sei com a Magazine Luiza, porque hoje as ações delas estão muito valorizadas, né? E não é que foi do dia para a noite. A Magazine Luiza, ela foi a pioneira, né, no mercado ali digital. Foi a primeira empresa a possuir a tecnologia, a conversar com os clientes de forma digital, ter os videozinhos gravados por cada produto. Então, isso tudo são fatores que levaram a essa alta de valorização. No mundo hoje, onde você estuda pela internet, onde você compra pela internet, onde você recebe, você paga, você faz tudo pela internet, então fica difícil um mercado ali físico que não inova, que não se estabelece. Isso daí, ó, dica para o trabalho de vocês, plano de negócio. Tentem pesquisar algo novo. Propõe no plano de negócio algo diferente, algo que ninguém propôs. Faça algo diferente, isso é muito bacana. A Luciana adora isso, tá? E aí, olha só que bacana. Nesse caso aqui de 2019, o cara que aplicou R$ 100 lá, ele teve um retorno, um ROI dele, de o quê? Vamos botar o valor líquido, 97,31. Ele recuperou todo o capital que ele investiu, todo o patrimônio líquido dele, ele conseguiu trazer de volta para ele, e ainda mais
97% ali, ou 97,31%, que é, né, o valor que teve de alta. Então, ou seja, é compensatório? Óbvio, né? Como que eu consigo prever isso? Aí é que mora o X da questão. Não tem como você prever. Você consegue estudar muito para conseguir interpretar os dados da grafologia ali de investimentos para ver se realmente compensa ou não. Pode acontecer de novo? Pode. Existem diversas. Uma das empresas que estão crescendo muito, muito, muito. Eu estava até olhando isso essa semana. Depois que o Alessandro me perguntou um dia se eu investi em ações, né? E eu falei que não, porque aquilo me instigou a procurar, e até agora estou inserido no mercado de ações, estou começando a praticar. E aí, uma das empresas que tem chamado muita atenção no mercado é o próprio Itaú. Ah, mas o Itaú é um banco. Sim, é um banco. Porém, o Itaú está passando por um processo de renovação digital muito grande. Então, tudo que ele está fazendo hoje em dia, ele já não depende mais da pessoa, do ser humano físico para exercer a atividade. Abertura de conta, é tudo. Senha, não tem mais aquela necessidade de você ir na agência fazer algo. Você resolve tudo pelo aplicativo. Ah, professor, mas vários bancos estão com essa prática. Sim, vários bancos estão com essa prática. Mas eles possuem um diferencial. Qual que é o diferencial deles que eu já notei nesse tempo todo? Toda a gama de crédito, de giro, tudo que é relacionado a liberar valores para nós, clientes, é automático. Ah, mas no Sicoob é assim, no Bradesco é assim. Sim, mas vocês já se depararam com aquela situação seguinte? Vocês têm lá o internet banking do banco de vocês, onde vocês controlam a conta, precisam de um limite de cartão de crédito, e aí você precisa falar com a gerente para ela aumentar esse limite para você. No Itaú, não. Se você tiver com algum problema no CPF, ou se você não puder aumentar, você paga uma taxa, o Itaú cobre a sua compra, automaticamente você só tem que assinar o termo lá, libera o crédito para você. Então, ou seja, isso é uma inovação. Eles estão tentando desmecanizar o processo humano, né, deixando ali o computador, a central tecnológica, cuidar de toda a liberação desse giro. Então, é uma empresa que projeta grandes ganhos, mas é óbvio que hoje ela também já está com um valor muito supervalorizado das ações. Eu nem sei quanto que fechou hoje, mas estava 39, 38, 40. Você compra um lote com 100 ações, faz ali, né? A conta de quanto que isso dá. Consegue comprar individual? Consegue também, mas eu ainda não cheguei lá. Estou ainda ensaiando nessa parte. E aí, turma, algumas empresas, isso aqui não é tão importante, mas eu quis trazer também, elas possuem o trimestral. Todo mundo sabe que tanto para você investir e retornar para você, você pode ter esse retorno trimestral, como você também paga os seus impostos trimestralmente, tá? Então, o ano ali é dividido ali em 4 trimestres, então esse retorno pode ser feito trimestral ou anual, lá no final do ano. Dica, né? Se um dia você se depara com uma situação dessa, resgatem uma vez por ano, né? Por quê, professor? Eu quero resgatar por trimestre. Sim, opinião minha. Porque uma vez por dentro daquele período, você tem um reflexo maior de quanto o seu dinheiro trabalhou para você. Né? A não ser que você tiver várias contas, várias ali aplicações que você tenha retorno aquilo ali e que você queira todo mês tirar um pouquinho para viver daquilo. Ótimo, aí, né, depende do que você está querendo planejar para sua vida. Conclusão. O ROI é uma métrica usada tanto por administradores, olha aqui, ó, Alessandro, Thiago, de empresas quanto para gestores de investimentos. O ROI, que é o anterior ao ROI, ele é um indicador utilizado por administradores, porque os administradores precisam ter esse reflexo da empresa deles para potencializar possíveis investimentos, possíveis, né, contratações de pessoas que podem melhorar essa temática. Então, ou seja, o ROA, né, e o ROI, eles têm essa flexibilidade de estar disponíveis tanto para administradores internos e externos, quanto para gestores de investimentos. E já o ROI, né, ele, tanto é que você acaba até se confundindo. O ROI, né, ele já tem essa temática que está voltada para os administradores, para ter aquela fotografia do investimento que eles estão tendo ali, né, a curto ou médio prazo.
No caso da loja de roupas, foi o quê? A temática da propaganda, né? Da divulgação na web. Então, tudo isso, para quê? Para o administrador, para saber se está valendo a pena, se tem um bom retorno, se tem ou se não tem. Pessoal, até aqui ficou clara a diferença dos três? Conseguiram entender? Tá tudo bacana, Thiago? Sim, vamos vendo a Alessandro. prática. E só lembrando, se lá na prática tiver o ROI para você calcular e não tiver problemática, não tem necessidade de fazer, tá? Não precisa ficar preocupado, doido, olhando as notas explicativas uma por uma para ver se tem algum detalhe. Não precisa, tá? Isso daí não precisa fazer, não. Já estou falando agora. E aqui nós já tínhamos falado disso, mas eu tenho que falar, porque isso também é importante a gente relembrar. Já tem 15 dias que a gente viu isso, então eu trouxe de novo para que a gente, né, pudesse dar uma lembradinha ali. Liquidez corrente, que é o quê? É o total do ativo circulante no balanço patrimonial, dividido pelo passivo circulante. Tudo que você, olha só, a liquidez corrente está favorável, pois para cada né, eu tenho 1,75 para fazer a quitação. Além de pagar o meu título, eu ainda tenho 75 centavos para, né, de sobra. Então, ou seja, essa empresa possui uma liquidez corrente favorável? Sim, ela tem uma liquidez corrente favorável. Toda liquidez corrente abaixo de 1, não. Ela não possui liquidez para manter os títulos, os fornecedores e etc e tal, tá? Não tem segredo também quanto a isso. E aqui nós temos a liquidez seca. Basicamente, pessoal, liquidez seca é o quê? Né? Você pega tudo que a empresa tem ali, ó, tem, ó, pega o seu ativo circulante menos os estoques, porque estoque você precisa vender ainda. Então, ativo circulante menos estoque dividido por passivo circulante. Esse índice que der aqui, ó, o índice de liquidez seca 1,5, indica que para cada um título ou uma cobrança ou R$ 1 de dívida do passivo circulante, você tem 1,5 para cobrir. Essa empresa consegue liquidar tudo de uma vez? Ela consegue liquidar tudo e ainda sobra 5 centavos de crédito, tá? É nessa situação. Lembra, seca é mútuo, é rápido, não tem? É diferente de liquidez imediata. Liquidez seca é uma coisa, liquidez imediata é outra. Quando você tem liquidez seca, essa empresa vai fechar, ou às vezes ela tem ali os títulos e ela quer liquidar de uma vez, se ela tem essa probabilidade. Ela possui projeto em continuar a operação? Pode ser que sim, como pode ser que não, tá? Liquidez geral. Liquidez geral é o quê? É o ativo circulante todo. Agora você pega o estoque, tá? Pega o estoque junto. Ativo circulante mais o não circulante, total do ativo, né? Dividido pelo total do passivo, tá? E aí, na mesma temática, se você tiver lá um valor, né? Ele gerou para você ali a mais de 1, você vai ter aquele percentual que cobre todas as dívidas e ainda sobra. Ou se der a menos de 1, não, ele não consegue cobrir e ainda fica com déficit, né? Todo mundo sabe o que é superávit, né? Superávit é o que passa, né? Você tem ali, além de cobrir, sobra superávit, e o déficit, né? Seria ali o quê? Mas a empresa que está deficitária, né? Que ela realmente ela não consegue cobrir e ainda falta valores para completar aquela taxação ali dela. Agora a diferença, professor, isso aí foi uma dúvida de uma outra turma minha. Liquidez imediata para liquidez seca. Pensa comigo, na liquidez seca é para saber se aquela empresa consegue se pagar na hora. A liquidez imediata, você vai tratar das disponibilidades, tá? Você vai tratar das disponibilidades, o que está em urgência líquida ali, o que ela tem ali. Por isso o nome imediata, tá? Você pega ali o que realmente ela tem líquido para prospectar, e aí você divide pelo passivo circulante, por quê? É aquilo que está ali em exigibilidade maior, dentro dos 12 meses que você está sendo situado, né, que você está pagando, o exercício que você está atribuído. Então, você pega as disponibilidades, divide pelo passivo circulante e o índice que você encontrar. Se for maior do que 1, né? Se for maior do que 1, você está positivo. Você paga tudo e ainda fica com crédito. Agora, se o índice que você encontrar na liquidez imediata for menor do que 1,
você está ok, em uma situação complicada. Se você tiver que pagar tudo agora, imediatamente, para continuar funcionando, você não consegue. Professor, quem utiliza desses indicadores? Bancos, financeiras, fornecedores, governos, até mesmo quando você vai prestar uma licitação em órgãos públicos, você precisa, né, de informar isso aqui. Tem que ir na DRE, nota explicativa, tem que mandar tudo bonitinho, esmiuçadinho para o governo, para a prefeitura aceitar você participar da licitação. Até porque, pensem comigo, vocês acham que o governo ia se associar a uma empresa que está em déficit, devendo passivos ali tributários? Não, né? Então, por isso que eles já pedem essa análise. Mas e se, professor, acontecer de as demonstrações estarem erroneamente ali mal especificadas, ou elas estiverem até mesmo ali, como eu diria, responsavelmente, né? A pessoa que produziu quis alterar os dados para ficar positivo. Aí já muda a situação. Passa de quê? De você estar omisso, né? Para você estar o quê? Respondendo a um crime, porque você vai estar o quê? Manipulando as informações contábeis. Isso é crime. E aí, o fato de você manipular essas informações, você responde crime lá, pelos artigos da lei lá do Código Penal lá, para devolver o que era de direito daquela empresa ou do governo, porque elas acreditaram em você e você mentiu, não tem tudo aquilo que era para ter. Beleza? Thaísa, dúvidas, Thaísa? Qual que é a dúvida? Fernanda, qual que é a dúvida, Fernanda? Ninguém tem dúvida? Gente, que turma top, hein? Gessimar, dominado. Acho que o pessoal deve estar tudo, Thiago, acho que o pessoal tá tudo bravo, né? Porque na última aula eu fiz todo mundo ligar a câmera, né? Ficou brava comigo não, né, Thaísa? Eu fiz você ligar a câmera, o Thiago ficou tão nervoso, ficou vermelho. Não, eu tô de boa. Não, faz parte do processo. A última aula valeu pelo mês, professor. Oh, meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, faz isso não. Tem tanto conteúdo ainda para vocês verem, vocês não têm noção ainda. O que? O pessoal de Olha contabilidade. só, pessoal, a atividade dessa semana, deixa eu ver se eu consigo. Olha só, pessoal, a atividade dessa semana, ela já vai ter, olha só, consiste em interpretar, tá, os resultados do conjunto das demonstrações contábeis e evidenciar o parecer se a empresa ela está ou não confiável. Deverá ser verificado o ROA, o ROI, o ROI. Aí isso aqui é o quê? Índice de liquidez corrente, índice de liquidez imediata e o índice de liquidez geral. Vocês vão entrar nesse link aqui, né, que vai ser ali as demonstrações das Casas Bahia, e vão fazer esses dados. Professor, não tem problemática. Não, então, vocês já sabem o que não precisa ser feito. Mas antes de tomar qualquer decisão, leiam a demonstração contábil. Ela tem um pouquinho de página, mas vocês vão para o que vocês precisam, tá? Não tem necessidade de ficar lendo DRA, DMPL, não. Porque nós vamos tratar apenas do balanço patrimonial e da DRE. Então, tudo que vocês precisam saber vai estar disponível nessa temática ali, tá? Não vai estar em outras demonstrações contábeis, não. Ainda não. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, manda mensagem que eu vou ajudar vocês na solução do problema, tá bom? Então, agora é a hora das dúvidas, Thiago. Ó, o Thiago perguntou muito pouco. Das duas, umas. Ou ele dominou tudo, tá tudo dominado, ou não sei, né, Thiago? Ou tá muito chato, né, Thiago? Eu perguntar. Eu sou o que mais fala. Acho que eu sou até chato demais, isso aí eu até evito falar dele. Não, isso é muito bacana. Eu gosto muito que as pessoas interagem, né, perguntam, até porque esse conteúdo, turma, é um conteúdo muito prático, tá? Então, assim, a teoria dele é bem sucinta, é muito prática, é fazer, sabe? É tentar, é errar, fazer de novo. É igual quando você aprende contabilidade geral,
que você precisa, né, praticar o lançamento para você entender, é a mesma coisa. Se não for assim, vocês não entendem. E eu sempre costumo dizer, não fiquem com dúvidas, né? Não deixem para depois, não deixem para aprender isso depois, porque depois isso pesa tanto. Por mais que você, alguns sejam de administração, outros de contábeis, mas aproveitem o momento agora, né? Que a gente está vivendo um momento de aulas síncronas, vocês estão aí, a gente está aqui, é um pouquinho mais cansativo, tem diversas distrações para vocês, Netflix, YouTube, televisão aberta, tem tudo para vocês, então, distraírem a mente de vocês, mas, né, isso é um período, né? Isso está passando, se Deus quiser já vai passar, e vocês depois vão perceber que vai fazer falta, principalmente na hora de um exame de suficiência, na hora de concurso público. Então, a hora da dúvida é agora. Eu sei que, às vezes, quando eu trago para vocês uma demonstração contábil daquela ali, da Embratel, da Bahia, assusta. Eu sei que assusta. Porque quando eu estava no quarto período, eu também morri de medo. Só que é 1000 vezes vocês aprenderem na demonstração do que vocês pegarem uma tabelinha feita no Excel, toda simplificada, toda ali babadinha, muito simples, mastigado, e depois, na prática, lá no concurso, você não vai ter aquela situação mastigada. Você não vai ter. Lá vai ser a demonstração. E os termos que eles vão utilizar é dentro da legislação, é dentro do, sabe, do Código Tributário Municipal, dentro de tudo aquilo ali que vocês não estão acostumados. Então, a faculdade, ela é para vocês aprenderem, justamente é uma escola da vida. Então, eu costumo sempre trazer coisas, assim, da realidade do dia a dia contábil para diminuir o atrito depois. Né? Não agora não. Daqui 2, 3 anos, vocês vão entender o que eu estou falando. Beleza? Se ninguém tem mais dúvidas, a gente já vai chegando ao fim da nossa aula. A atividade tá lá. Dica, tentem fazer hoje ainda, né? Porque tá fresco na cabeça. Se tiver dúvida, me manda mensagem, problema. 10 horas eu faço o possível para responder. Depois das 10, às vezes eu já não consigo mais, aí eu respondo amanhã. Mas eu nunca deixo ninguém sem resposta, tá bom? Então, pessoal, uma ótima noite para vocês. Uma coisa, a prova, né, eu até conversei com a coordenação hoje, acho que essa turma você já tinha data da prova. Então, conversei com a coordenação está lá elaborando o dia certinho da prova. Assim que eles me passarem, eu vou pontuar vocês com a data, tá bom? Para a gente ter a nossa aula de revisão. Como vai ser a revisão, professor? No mesmo aspecto da revisão do A1. Eu vou pegar pessoas aleatórias para responder perguntas sobre o tema, e aí vai ter que se virar nos 30 para responder para mim. Por quê? Fica mais fácil, tá? A gente consegue erra junto, às vezes tem alguma coisa que você não entendeu, você confundiu o ROI com ROA, e aí? Então, naquele momento ali, é a hora da gente tirar a dúvida, porque é um ensaio da prova, beleza? Professor, você sabe se tem previsão para sair a nota da prova da MUT? Tem sim, ô Rafael. Na verdade, ela deveria ter saído hoje, tá? Mas provavelmente amanhã está disponível no portal já, tá? Pode ficar tranquilo que acho que amanhã já vai até umas 2 horas já vai estar disponível. Você já é a 4ª pessoa que me pergunta isso hoje. Mas não dessa turma, tá, Rafael? De outras turmas, sabe? Já me perguntaram hoje já, é porque eu tô responsável por estar postando, né, essa nota de vocês. E aí eu vou estar postando disponível lá na minha matéria, né, de análise, vai estar lá, bonitinho para vocês. E aí vocês terem acesso. Assim que eu divulgar, eu já vou fazer um comunicado lá no portal, tá? Eu queria ter muito conseguido fazer isso hoje, mas eu não consegui. Me perdoem, tá? Mas amanhã, sem falta, vai estar lá. Beleza? Show! Então, pessoal, uma excelente noite para vocês, tá? Sem prolongar demais, né? Eu sei que é cansativo, não quero ser cansativo com essa disciplina. A gente está bem adiantado. Eu só quero uma coisa, que vocês entendam o nosso conteúdo, tá? Não façam apenas por fazer provas. Entendam, tá? Aprendam o conteúdo, beleza? Tchau, tchau. Uma ótima noite para vocês. Até a nossa próxima aula.